Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso podcast semanal aqui, também com o apoio do time da BMC News. Hoje a gente está com um programa aqui muito especial. Primeiro agradecendo o meu braço direito aqui, Alex André, também no apoio, na cobertura também dos fundos. Aqui a gente tem todo esse trabalho de muito próximo, não só das empresas listadas, mas também dos gestores e dos times de relações com investidores, também de fundos, E também agora agradecer aqui em nome da Daimon Investments, Bonito esse nome, Bom, bacana. Então, agradecer a todos. Depois eu queria que você apresentasse também os demais sócios aqui da casa, mas também o João Simões é responsável pela parte de relações com investidores da Daimon Investments. Já vou deixar o site aqui para vocês, pessoal, daimoninvestments.com, e eu acho que mais importante é a gente conhecer um pouco da filosofia da casa, Porque lógico que todo mundo no final depois vai querer saber do retorno, do resultado, da composição, enfim, dentro de um portfólio, por que justifica. Mas principalmente, hoje eu acho que você dispensa apresentações, Então vamos falar direto já. Quem que é a Daimon, um pouquinho da história das pessoas e principalmente da filosofia. Eu acho que um pouquinho principalmente do fundo principal que é acessível, aberto a todos aqui. Acho que vai ser o grande foco do bate-papo, Bom, a Daimon é uma gestora de ativos alternativos. A gestora, eu brinco, falo que é a maior gestora secreta da Faria Lima. A gente tem 4 bi de dólares sobre gestão e ninguém conhece a gente. E ela começou, meus sócios começaram a Daimon em 2009. São 13 anos aí de história. O produto principal é um ProEx, que financia financiamento de exportação de bens de capital fabricados aqui no Brasil. Contraparte são as grandes multinacionais, e daí que veio a história da gestora. Por causa da natureza desse business, de financiamento de exportações, era interessante também para a gente abrir a gestora lá fora. Então a gente tem a gestora aqui no Brasil e também tem gestora nos Estados Unidos. Isso foi um ponto muito importante na hora da gente conseguir montar o produto, que efetivamente nasceu como um produto proprietário, um produto de investimento proprietário para os sócios poderem rentabilizar o dinheiro deles que estava em reais, mas eles queriam uma alternativa para rentabilizar essa grana que estava aqui, mas descorrelacionada de Brasil. Porque quando a gente pega a correlação entre os fundos, ela é muito grande, Sim. O Marcos sabe bem, a gente tem de 6 a 8 vetores com liquidez no DI no dólar, e o índice, a gente que é mais velho, antes era menos, mas hoje são 90 mais ou menos 4 ativos, que é o índice. Então você tem um universo limitado. E o que a gente olha é um universo muito grande, que a gente olha o mundo inteiro, tudo que tem liquidez a gente está olhando. Então aí a gente cobre mais de 400 ativos. O fundo tem em média 250 posições, que é o NOS, que é o nosso veículo local. Então ela nasceu como uma alternativa para os sócios rentabilizarem o patrimônio deles que estava aqui em reais. Essas estratégias começaram a ser desenvolvidas em 2017, mais ou menos. E daí elas foram maturando, estavam dentro de um veículo, num único veículo, que era o multimercado deles, mas começou a funcionar e eles viram que tinha uma possibilidade de crescimento muito grande aqui. Porque quando a gente olha lá fora, mais de 25% do que você tem de dinheiro investido no mercado hoje está sob gestão quantitativa. A gente falaria por de 25% a 30%. E aqui no Brasil é por volta de 1%, 2% no máximo. Então tem uma explicação. A gente tem um universo de ativos, ele é um pouco mais restrito, lógico. Mas a gente viu que isso daí era um caminho bom para ser trilhado. Funcionou muito bem. E daí foram montando toda essa estrutura. É uma gestora bem estruturada, são 40 pessoas juntando os 2 escritórios aqui, São Paulo e Miami. O time ligados a essa gestão quantitativa sistemática, que é um negócio que é importante falar. Não é só que a gente usa algoritmo, e a gente não toma decisão. Porque às vezes você tem algoritmo só para suporte para o gestor tomar a decisão dele. Sim. A gente deixa o bicho solto. Então a gente não coloca a mão, porque a gente imagina que, vamos lá, todas as estratégias são igualmente boas. A gente não tenta escolher as estratégias. Então a gente deixa o algoritmo identificar os sinais e fazer essa composição. E essa composição ela pode mudar mês a mês, porque a gente tem um processo de agrupamento por similaridade, que é o que vai determinar o nosso portfólio, que é uma outra diferença grande da gestão, vamos lá, fundamentalista, mais tradicional. Porque a gente
parte do risco para montar o portfólio. Então a gente parte dessa atribuição de risco, determina qual que é o risco, quanto de VaR que cada estratégia tem dentro do portfólio, e a gente vai monitorando isso com uma acuracidade muito grande, né, diariamente. A gente vai sempre regulando. Então eu gosto de brincar, eu gosto de falar que o mercado de gestão é uma grande gincana intelectual temperada com muito ego, né? Por isso que o fundo tem stop. Mas é verdade. Você tem o cliente falando: olha, gestor, você pode vender a sua mãe acreditando na sua tese, mas eu não aceito perder mais do que 5% ou 10%. E o que acontece com a gente é que o algoritmo não tem ego. Então ele não defende posição, ele pode estar vendido no mês, comprado no outro. Mas algoritmo, será que tem partido? Vamos saber. Vamos saber isso, né? Cara, eu acho que não tem. Tem torcida? Tem torcida, né? Não tem, cara. O bicho é agnóstico. Tem impostos ou menos impostos? Tem teto de gastos? Cara, vou falar. É esse que é um grande ponto que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada no Nous, porque a gente é descorrelacionado de Brasil. Foi um produto que foi desenhado para ser descorrelacionado de Brasil. Antes de falar mais da tese, só para explicar, para traduzir para todo mundo aqui. Ele é um fundo multimercado, né? Então o objetivo dele é bater o CDI. A renda fixa, o risk free. Na verdade, vamos até dar um passo para trás. Uhum. O pessoal fala, quando a gente fala de algoritmo, o pessoal fica meio com medo. Não sabe. O algoritmo está na nossa vida há muito tempo. O primeiro algoritmo da humanidade foi a receita culinária. O algoritmo nada mais é que um passo a passo para você chegar no resultado final. Sim. O primeiro algoritmo codificado foi a partitura. Qual que era o código? As notas musicais. Eram as notas musicais. Então, o que a gente tem ali é programar o passo a passo do processo decisório, parametrizar isso e deixar um repositório muito grande, como eu falei para vocês, mais de 400 ativos, à disposição dos algoritmos. Não um algoritmo, são famílias de algoritmos, para eles avaliarem o que faz sentido. Então a gente não tem a figura do gestor, a gente tem pesquisadores, times de pesquisa. Então a gente deixa à disposição de todos esses algoritmos que foram testados, a gente testa isso, a gente vai num backtest para 20 anos, ver se esse negócio funcionou, se funcionou, daí a gente vai fazer ainda os testes estatísticos, a gente vai estressar em mais de 1000 cenários, vai determinar intervalo de confiança do Sharpe para ver se o resultado foi gerado pelo algoritmo ou se foi sorte, que é uma diferença grande. E além disso, você tem ainda alguns outros problemas que são inerentes aí à gestão, porque gente, não existe santo grau, não tem fundo que só sobe. Fundo sobe, fundo cai. O único cara que inventou fundo que só subia morreu na cadeia foi o Madoff. Então, essa história de fundo que só sobe não Quando tem. Quando caiu foi uma vez só, né? E levou o mundo inteiro, talvez. Exatamente, cara. O cara enganou uma galera por bastante tempo, né? E quando a gente olha o mercado, a gente está há algum tempo, né, olhando isso daí, né, Marcão? Mercado financeiro é um mundo das verdades absolutas transitórias. O que valia ontem pode não valer hoje, o que vale hoje pode não valer amanhã. Então, o que pra gente faz... não é que é um diferencial, mas tem uma importância muito grande, é o tempo de reação. Como você reage aos eventos. E quando a gente tem a estrutura do fundo, tendo a espinha dorsal da nossa alocação é a distribuição de risco, você tem uma rigidez grande nesse controle de risco, isso reflete na esquiva, né? Porque é como se fosse uma luta de boxe, né? O ataque, na gestão, o ataque vale tanto quanto a esquiva. Não adianta nada você dar 10 socos se você toma um e cai, né? Pensa que um ativo que cai 50% tem que subir 100 para voltar para o preço. Sim. Então não perder é tão importante quanto ganhar. Então essa parte da esquiva, da proteção e da disciplina também é muito importante. O pessoal pergunta muito, mas o que é melhor, né? Fundo quant, fundo tradicional? Sim. Eu falo, cara, não existe melhor ou pior. Todo mundo está tentando dar a mesma solução para o problema que é gerar rentabilidade respeitando o mandato que o cliente contratou. Então, tem clientes que são geniais. Só que o gestor, tem gestores que são geniais. Só que os gestores não são geniais o tempo todo. Então o que a gente faz? A gente joga a favor da estatística, né? Eu mesmo já fiz gestão por um bom tempo e difícil você fazer gestão na carteira de mais do que 20, 30 ativos. Então, quando você tem uma carteira com esse número de ativos, você precisa, como a gente brinca, da nota de $100, né? A última nota de $100 famosa foi o IRB aí com a She da Esquadra. Foi a última nota de $100. A gente, ao longo do tempo, trabalhei na gestão,
coletamos algumas. Reajuste de minério de ferro ali em 2007, teve a mudança da lei de telecom, que era a ON, a ADR de Bradesco ON, que operava com desconto grande. Daí quando teve o anúncio do programa de ADR, eu falei, pô, gringo não gosta de PN. Para gringo, PN é bonde. Sim. E foi batata. Na hora que abriu a ADR, fechou esse spread da ON contra a PN. Então, capturamos. Então, existem as notas de $100, existem. Só que elas não são tão frequentes. Sim, sim. Né? Então, esse é o nosso trabalho do dia a dia aqui, né? Exato. Pessoal acha garimpar a nota de $100, procurar a nota de $100. Acho que a gente conta todo dia uma ação que vai subir e cobra na semana que vem, né? É isso aí. Mas não ia subir 200%? Exato. Todo dia, né? É. Mas, o João, só para entender um pouquinho da filosofia da estratégia, só para ter um pouco de estudo, vocês provavelmente têm esses números já internamente. Eu vou chutar que os números não necessariamente estão corretos. Mas, por exemplo, a indústria de quant lá nos Estados Unidos é 25%, 30%. E aqui é quase zero ainda, né? Como é que você vê essa evolução? Quanto tempo você acha que a gente vai chegar em 5%, 10%, 20% dos recursos geridos com fundos, né, quantitativos? E segundo, tem alguém que vocês têm como referência? Fala assim, pô, esses caras são bons pra caramba, esses são nossa referência, nosso benchmark. Tem muita gente boa. Eu até não gosto muito de ficar falando, porque você esquece alguém, daí no final você vai criar e o pessoal te liga, né? É à toa, né? Mas tem muita gente boa. Isso é inegável. Eu acho que é uma tendência natural. O problema é que lá fora a gente vê um grau de especialização muito grande. Pessoal que é muito focado em trend following, outros que são em crescimento. Então você tem mais especializado lá fora. Então, e você tem uma quantidade de players também muito grande, além da disponibilidade de ativos. Aqui no Brasil é um pouco mais complexo. O ponto é que a gestão quant ela tem uma barreira de entrada grande. Porque é difícil você contratar os profissionais, porque eles são disputados por várias indústrias. Sim. As bases de dados são muito caras e a capacidade de processamento, a capacidade computacional também é cara. Então é diferente de uma gestora tradicional, que você consegue juntar 3 analistas, um gestor, um trader, um sales, e você consegue começar a montar um negócio do zero. Então você tem uma barreira de entrada muito mais baixa. Sim, né? sim. Na gestão quant, a barreira de entrada ela é grande. Então demanda um investimento considerável. Para vocês terem uma ideia, o projeto começou por volta de 2017, para o fundo ser lançado em 26, como produto standalone, 26 de fevereiro de 2020, né? Escolheu a dedo a data, né? Se o algoritmo é bom, tá com Covid pela proa para ver se funciona direitinho. Testar os backtests, né? É isso pra aí. Ver se funciona mesmo. É isso aí. Então, o grande ponto é que você tem essa barreira de entrada, mas tem muita gente boa e você hoje está vendo grandes players, né? As plataformas, os bancos, começando a fazer alguns tipos de parceria com os gestores. Então, isso vai trazer mais fôlego. Eu acho que a gente pode ter aí o mercado crescendo bastante no futuro. É o que a gente acredita, né? Que vai acontecer. Porque, eu vou falar, para fazer o que a gente faz, que é monitorar mais de 400 ativos, eu teria que ter um galpão só com analista e trader para poder dar conta de fazer isso daí. Porque é humanamente, literalmente humanamente impossível você monitorar tanta coisa ao mesmo tempo. E controlar tudo, né? Porque acho que o grande segredo é que a gente não olha ninguém individualmente, a gente olha como funciona no todo. E é isso que faz a grande diferença, é ver como que você tem o portfólio como um todo funcionando. Porque não adianta nada você ter um portfólio com 200 ativos se eles são todos correlacionados. Vira bag funk, todo mundo para a direita, todo mundo para a esquerda. Né? Não tem jeito. Então o que a gente procura é um portfólio descorrelacionado, que consiga navegar bem e ter um amortecedor. Porque o algoritmo que ele fica procurando é padrões e distorções. Ele fica o tempo todo procurando isso e analisando, né? A gente parte da teoria de mercado eficiente, que toda a informação, todo mundo tem a mesma informação e cenário macro e micro está refletido no preço. Nem sempre é verdade. A gente sabe que, como na engenharia, eu sou engenheiro, a teoria na prática é diferente, né? Então a gente falou das notas de $100 aí no mercado e elas existem. Mas quando você tem um portfólio de 20, 30 ativos, a nota de $100 ela é muito mais relevante do que quando você tem um portfólio de 250, por volta de 250, que é o que a gente tem. Ou seja, no meu portfólio, nenhum ativo vai ter um peso maior do que 2 a 3%. Então você fica menos dependente, você fica mais vendo como funciona
como um todo do que um único ativo, como a gente fez. Eu saindo desse podcast aqui, vou rever toda a minha carteira e vou começar a ter 250 ativos na minha carteira. Mas não pode ser correlacionado. O segredo é não correlacionar. E não dorme mais, né? Como você falou, tem que contratar uns 150 analistas aí, a gente... Cara, pra você ter uma ideia, o fundo começa a operar por volta de 11, 11h30, que é quando abre a Ásia, e ele fecha quando fecha aqui é o Bovespa em Nova York. Então, você fica aí pelo menos 15 horas com o fundo aberto operando. Com o fundo aberto operando. Mas o que a gente não faz a parte de high frequency. Porque daí você já tem outro tipo de investimento. A gente até tem um slot ali alugado na B3, tudo para poder colocar, mas por enquanto a gente não está investindo nisso. Porque daí você já parte para outras coisas, está brigando por nanosegundo. Então já é uma coisa um pouco diferente. Mas a gente não descarta, mais para frente pode ter, a gente pode explorar essa linha também. Boa. Olhando um pouco para esses ativos, como você falou, até quando eu fui lá visitar vocês lá, você me deu uma aula, né? E aí eu queria traduzir aqui, fazer um resumo daquela aula. E um dos pontos que você faz assim é que, depois você me corrige, mas frequentemente, né, diariamente, semanalmente, vocês estão revisitando o backtest, então revisitando, né, as teses para ver se funciona. E aí eu já vou fazer uma provocação. De novo, não sei se vocês têm na carteira, mas agora no curto prazo, a gente tá, só com um exemplo, no curto prazo a gente está vendo uma correlação muito alta das criptomoedas com o mercado de tecnologia. Então tecnologia sobe, criptomoeda sobe, tecnologia cai, isso no curto prazo, né? Janela de 6 meses, 12 meses. Mas se olhar para longo prazo, a gente não tem tanta essa correlação, né? A criptomoeda tem lá a sua identidade, né? Isso é a própria dinâmica. Né? E aí, como é que funciona? Você conseguiu explicar aqui em poucas palavras como é que funciona vocês revisitarem o backtest? Ou seja, mas sabe por que a gente faz isso? Como é que... Porque o fundo é um organismo vivo, ele está sempre evoluindo. A gente tem sempre linhas de pesquisa que vão maturando e a gente vai incorporando. A gente melhora as bases de dados, a gente consegue melhorar a estimação. Pra você ter uma ideia, quando eu entrei na Diamond há um pouco mais de um ano atrás, o máximo drawdown, que era a queda máxima em um único dia, era por volta de 16%. Hoje já está abaixo de 12%. Por quê? Porque o algoritmo foi evoluindo, a estimação de riscos foi evoluindo, os controles foram evoluindo, novas bases de dados, então ele está sempre evoluindo. A parte que você falou da cripto é bastante interessante. A gente tem até na apresentação, a gente tem uns gráficos de correlação com o índice de bonds e o S&P. A nossa correlação ela tende a zero com todo mundo, por ser uma carteira bastante diversificada, e não só diversificada, descorrelacionada. E você tocou em cripto. Cara, eu gostaria muito de ter cripto, mas o problema é que a cripto opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o futuro para no fim de semana. Então eu não posso ter esse ato, essa descontinuidade. Então como a gente opera, o nosso veículo lá fora, ele é como se fosse um CTA, ele opera via derivativos, ou seja, basicamente contratos futuros. Eu não posso ter uma descontinuidade dessa, do à vista, da criptomoeda continuar operando sábado e domingo e eu parar na sexta para voltar a operar na segunda. Vai contra todos os nossos dogmas de controle de risco e tudo que a gente faz no fundo, né? Então, para a gente, infelizmente, não dá para colocar. Mas tem umas coisas diferentes lá, a gente olha tudo, né? Tudo tem liquidez e engraçado. Liquidez, cara, é um negócio... volume na liquidez. Isso que eu ia perguntar. O que é liquidez? Você precisa ter contrato futuro? Precisa... Isso, a gente opera lá fora basicamente via futuros. E o que a gente olha, a liquidez, o que a gente olha é o quanto você consegue operar sem mexer preço. Porque às vezes você tem um volume muito grande, mas o mercado é raso. Qualquer lote maior que você tenta fazer, você mexe muito preço. Então, são coisas que são diferentes. O pessoal acredita que volume é liquidez. Mercado 9 bi, 10 bi, 12 bi. Não quer dizer muita coisa. Qual que é a sua profundidade de book? Quanto você consegue operar sem mexer muito preço? Entendeu? Então, é esse que é o segredo. A gente avalia isso bastante para poder saber no que a gente quer aonde a gente quer colocar as estratégias. Porque todo mundo pensa em constraint de crescimento. A gente foca num produto que possa crescer bastante e seja longevo. Então a gente só consegue fazer isso, primeiro, porque a gente olha o mundo todo. E segundo, porque a gente olha ativos líquidos. Então acho que essa é a grande diferença.
Maravilha. Começar a falar aqui um pouquinho da estratégia, mas não estratégia para vocês, mas para a gente aqui, né, que tá ouvindo, que está assistindo. Como é que funciona, só para explicar às pessoas, a inserção, né, de um fundo, né, de quant dentro de uma carteira diversificada, né? Como você fala assim, pô, mas será que ele vai... Sempre tem aquela dúvida, né? Só para explicar pro pessoal, tem aquela dúvida. Pô, será que vai andar mais parecido com o Ibovespa, com o CDI, com o dólar, enfim? Como é que funciona realmente a diversificação na hora que você inclui realmente esse ativo? Porque a gente acaba vendo muito... Cara, completamente. Ele é descorrelacionado. Ele é descorrelacionado. A gente até brinca quando a gente vai fazer a apresentação, falar com o pessoal de Fund of Funds, com os assessores. A gente fala assim, olha, pode testar a sua carteira de fundos com o nosso fundo e sem o nosso fundo você vai ver como o seu Sharpe vai melhorar. Por quê? Primeiro que a gente tem um Sharpe bastante bom, por volta de 1,5 aí, no mínimo. Né? E o que a gente vê é que a descorrelação ela conta muito. Por ele não ser correlacionado, você consegue melhorar muito a relação risco-retorno da carteira. Mas, de novo, isso não é por acaso. Ele foi desenhado para ser descorrelacionado. Então, como é que funciona o fundo? O que eu tenho dentro do fundo? A gente tem 60% do caixa, tem que ficar aqui no Brasil, porque é um fundo multimercado. Então, o que a gente tem de caixa em reais, a gente faz long e short de ações, explorando fatores de risco, né? Momento, valor, crescimento. Né? E para quem não sabe, fator de risco é o nome que inventaram para falar de onde vem o resultado do fundo. Né? Como é que o cara ganhou dinheiro? Os caras foram batizando. Então a gente explora, a gente não inventou nenhum novo. A gente tem a gente usa o que está super bem documentado na literatura. Só que você tem diversas maneiras de implementar isso. Sim. Tanto na composição, quando você pega os grupos, primeiro quartil, primeiro decil, segundo decil, você pode testar várias maneiras. E também a frequência. Você pode olhar 1 ano, olhar 6 meses, fazer um curto, olhar 3 semanas. Então depende do que você está fazendo. É daí que entra porque todo mundo fala assim, é tocado por robô. Não é, são equipes de pesquisadores que estão por trás. São pessoas por trás que programam o algoritmo. E daí você vê o que funciona e o que não funciona. Então, em cima dessas estratégias, né, a gente tem esse long and short, que é beta neutro, ou seja, eu não tenho direcional de bolsa. Minha parcela comprada é igual a parcela vendida, então não importa que se a bolsa suba ou caia, a gente vai tentar gerar resultado. Sim. Então isso é 60% do meu caixa. 40% do meu caixa a gente manda lá para fora. Esses 40% ficam redeados, ou seja, eu não tenho exposição cambial nisso daí. E daí a gente entra nesse outro veículo nosso, que é o Kratos, que agora no segundo semestre deve abrir para captação lá nos Estados Unidos, e a gente vai fazer um espelho aqui no Brasil, mas daí é um fundo que roda com uma volatilidade maior, como a gente tinha falado aqui, por volta de 20%, e não vai ter hedge. Então, para quem, entre aspas, quer fazer investimento em dólares aqui, só que com reais. Então, esse nosso veículo lá fora, o Kratos, ele é como se fosse um CTA, ele opera via futuros e daí ele tem exposição a todos esses ativos internacionais. Aí a gente pode falar de Palladium, Lumber, que é compensado de construção nos Estados Unidos. Você tem gás, você tem trigo, você tem canola. Então a gente tem moedas. Cara, a gente tem moedas, ações, índices, a gente tem juros, né? A gente opera bons, a gente teve um resultado muito bom com bondes espanhóis também no mês retrasado. E a gente olha também commodities agrícolas e industriais, além de volatilidade, que é basicamente o VIX e o VSTOXX. Então tudo que tem liquidez a gente tenta olhar. E o que a gente tenta montar, e o nosso objetivo é montar um portfólio descorrelacionado. Então, eu que fiz engenharia, né? Na época que não tinha computador, era tudo na HP. Quando a gente fala numa matriz de covariância e eu falei em 250 ativos, o cara da Terra lembrando assim nas aulas de cálculo numérico, o negócio, você fala, nossa senhora, cara, que pô, se não fosse computador, nas não provas de dá certificação fazer. A gente faz com 2, 3 ativos, já fica assustado. Imagina né? 250. Então é isso que a gente olha, a gente vê qual que é a correlação entre eles. E a partir do momento que a gente vê que a correlação está no nível, na verdade a descorrelação está no nível que a gente acha ideal, daí a gente passa para a montagem do portfólio, que é um agrupamento por similaridade e daí a distribuição do risco igualitariamente. Isso parece ser um negócio meio ingênuo, mas a gente, poxa, eu não vou tentar adivinhar quem vai melhor, eu não vou apostar. Então o algoritmo ele vai analisando, vai vendo, e se o sinal está mais forte, ele pode dar um peso um pouco maior
para aqueles ativos, mas nada exagerado, né? Então vai 20%, 30% maior para um determinado ativo. Então é isso que a gente faz, a gente monta a carteira distribuindo o risco igualitariamente para todos os ativos dentro dos seus grupos. Então a gente faz isso e daí a gente faz esse monitoramento diário. Né? Alguns ativos a gente monitora diariamente, outros a gente tem outras linhas de pesquisa que você tem que separar ruído de tendência. Que no final, se você ficar mexendo muito, o seu custo de trading come todo o resultado que você teria na estratégia. Então tem algumas estratégias que a gente ajusta numa periodicidade maior, tem novas entrando que você vai ter que operar, vai estar operando volatilidade, você vai ter que operar bastante, provavelmente ao longo do dia todo. Tem outras que você faz os ajustes diários, tem outras que você tem um ajuste um pouco mais espaçado, mas a gente faz a revisão da carteira mensalmente e daí não tem como, cada vez que você vai fazer a revisão, você incorporou novos elementos ao algoritmo, você vai rodar seu backtest todo de novo. Então isso é um exercício que a gente sempre está fazendo. Conseguimos melhorar, não conseguimos melhorar, então isso a gente está o tempo inteiro se testando, né? Sim. Muito bom. Eu sei assim que assim, os fatores muito de factuais de curto prazo acabam não entrando, mas vocês olham também muito para trás, né? No sentido assim de fazer o teste, enfim. Então eu acho que pegar um exemplo desse ano aqui, particularmente 2022, tá todo mundo falando que as eleições vão trazer volatilidade e aí você fala, vamos olhar para trás para saber quais são os ativos, de repente que isso eu tô falando dos algoritmos, né? Para a gente não importa muito, porque o meu beta neutro. Então eu não tenho, se o Bovespa subir ou cair, para a gente não faz muita diferença. Eu quero saber se o meu modelo de momentum está calibrado, sim. Se ele continua dando resultado ou não. Então o pessoal pergunta muito pra gente, poxa, mas aí quem é que, se der errado, quem é que desliga? Né? Mas esse é o ponto. Eu já vou passar aquela pessoal aqui, ó. Não mandem essa pergunta pro RI da Daimon, né? Mas quem ganhar e se ganhar, né? O que deve acontecer com o fundo? Não, mas a realidade é o seguinte, o que a gente olha, pode, por exemplo, algumas estratégias, fund carry, não tem dado muito resultado, mas ela tem que estar lá. Porque pode ter um evento que ela vai funcionar, ela tem a função ali dentro. Para a gente desligar uma estratégia, só se ela não funcionar de acordo com o que a gente esperava, com o que a gente testou. Então, se ela estiver se comportando fora do esperado, do que foi testado, do que foi visto no backtest, e da maneira pela qual ela foi colocada ali dentro, daí sim a gente desliga. Se ela não funcionou conforme esperado. Mas todas ganharem, não vai. A gente tem que acertar a maioria das vezes, a gente não vai acertar todas, é impossível. Então, o que a gente tenta fazer é exatamente isso. Quando você tem 250 ativos na carteira, é exatamente isso. Você ganha mais do que perde, de vez em quando vai pegar o negócio legal, assim, certinho, você consegue dar uma encaixada boa, e também quando dá errado, você ter esses pesos e contrapesos, né? Você tem um bom balanço de risco na carteira. Boa. Falando da alocação hoje, da alocação, digo, da captação, como é que vocês estão hoje? Até o Alex estava vendo hoje, a gente está tendo, pelo menos no último mês de maio, né? Saiu dinheiro de todo lugar, né? Saiu dinheiro da renda fixa. Renda fixa saiu dinheiro de ações, saiu, né? Saiu dinheiro, deve estar indo tudo para vocês, né? Pingou um pouquinho pra gente, né? O fundo ele abriu para captação em maio do ano passado. A gente está com 170 milhões e a gente acredita que como alternativa hoje descorrelacionada de mercado, eu acho que a gente é um ativo que pode fazer bastante diferença no portfólio. Então deve vir, a performance está boa, descorrelacionada de Brasil, que eu acho que é o melhor ponto de venda, selling point, né? O melhor tópico que a gente pode falar, que é a falta de correlação com o mercado local. Então, o pessoal fala, então é hedge? Eu falei assim, não, cara, hedge é correlação negativa, é um sobe e outro cai. Não importa o que aconteça aqui, eu vou tentar trazer a rentabilidade. Então, acho que isso daí faz. Mas a gente está conseguindo captar e não está fácil, porque a gente está vendo, né? Está saindo dinheiro do sistema, sim. Mas deixa a gente até otimista, porque, poxa, nessa situação toda, né? De dinheiro saindo, o pessoal procurando liquidez, a renda fixa do jeito que ela está, a gente conseguir ter esse crescimento, aí eu acho que é uma sinalização boa. E outra, né? O mercado é sempre ciclo, né? Daqui a pouco resolve, vira, essa taxa longa embica, o pessoal vai fazer o trade de PU, o dinheiro vai voltar para fundo, então a gente já viu mudando aí várias vezes, né? Uma hora vai fechar.
É. E falando um pouquinho do resultado aqui, não sei se você tem um número de cabeça ou um número mais recente. Tem cola. Do mês de maio, né? Então vamos aproveitar aqui e consultar os universitários, né? Não, é porque daí eu consigo acertar, colocar na vírgula, né? Eu ouvi falar o por volta de, né? O fundo está no ano com um pouco mais de 13%. Isso acumulado até o final do mês de maio, né? Isso estava acumulado até ontem. Até ontem. Um pouco mais de 13%, sendo que está dando por volta de 22% em 12 meses. E desde que a gente começou os trabalhos, dia 26 de fevereiro, deu um pouco mais de 63%. Então, a rentabilidade está sendo boa e incrível, né? Porque a gente viu agora, no primeiro trimestre, a gente teve uma situação muito boa para os fundos locais, né? A gente teve o câmbio cedendo, bolsa para cima, juro para cima. Então, a gente viu os fundos tendo uma performance muito boa, alguns até explosiva, né? Agora, no primeiro trimestre. E a gente não pega isso, porque a gente não tem esse direcional de Brasil. Então a gente olha lá fora, a gente tem umas aqui a beta neutro. Mas só para interromper, para abrir um parênteses, depois a gente volta para cá. Mas não dá uma coçada na mão de falar assim, vamos soltar um pouco o fundo. Mas tem que ter disciplina, a gente não pode fazer. A gente não tem como. Vamos pegar essa veia Brasil agora. Não, a gente não tem discricionário, né? A gente não tem como. Você não vai dar uma mãozada. Deixar uma ponta longa assim, um pouco um viés ali. Não pode, que daí podemos fazer com outro produto. A gente pode montar outro produto que... Os Brasil. Isso, que pegue só o local. Mas mesmo não pegando esse cenário local que foi bastante favorável, tendo uma exposição internacional e ainda tendo guerra lá fora, a gente não excedeu o mandato de risco, conseguiu trazer uma rentabilidade boa. E para você ter uma ideia do algoritmo, né, do ataque da esquiva, a gente tem um mandato de 10% de vol. No mês passado a gente rodou com 5,5%. Por quê? Os sinais não estavam fortes, você estava com um grau de incerteza grande. O sinal não estava forte, o algoritmo ele não toma risco à toa. Ele tirou o pé e a gente conseguiu 1,66 dentro no mês passado. Então, é um negócio que é interessante, porque a gente cai de novo naquele assunto do ataque da esquiva. Então, ele, quando não tem a certeza, ele não toma risco à toa. Só para traduzir esse 1,66, assim, você acha que o histórico do fundo tem dado entre 140 e 150 do CDI? Né? Sem falar que a gente tá falando aqui, eu vou falar uma verdade, a gente tá falando aqui nos bastidores, né? E aí você falou que em um dia deu 1,70, ou seja, em um dia você deu. Mas 100, mas você tem alguns dias que o negócio realmente encaixa, né? Que vai tudo em cima do cenário, entre aspas, base, né? Que dá certo. E como tem vezes que vai tudo contra. Natural, é assim que funciona. Mas a gente olha mais ou menos por volta de... O fundo tem dado, a gente vê nas semanas, por volta de 2 vezes a vol. Tá. Às vezes até um pouco mais. Mas tem épocas que ele consegue acertar e pega bem. E tem épocas que você tem, por exemplo, em eventos de cauda, quando você perde essa descorrelação entre os ativos, ele também vai devolver. Então foi o que eu falei, fundo sobe, fundo cai. Não tem fundo, não existe santo grau na gestão, né? O que a gente tenta é olhar uma quantidade bem grande de ativos, como eles funcionam em conjunto e ter uma disciplina muito grande também na gestão do risco, né? É o que a gente tenta fazer lá. Muito bom. O Alex, manda suas perguntas. Mas antes só para deixar uma última pergunta aqui. Na verdade, eu queria deixar para o final, justamente para você, se você puder antecipar aí de novidades, né? Que você falou assim, o que tá vindo aí, que se puder já fazer um breaking news aqui para a gente. Quer falar agora ou quer falar depois? Pode falar, depois a gente manda as perguntas. É porque a gente aqui vai lançar os fundos lá fora, a gente vai ter o NOS, vai ser listado para clientes brasileiros e para americanos, e a gente vai ter o espelho dele aqui no Brasil. E o que é benchmark lá e aqui? Lá ele é um total return, lá é é que não dá para falar muito ainda, porque a gente já está em negociação, está sendo elaborado, ele deve estar disponível no segundo semestre. Mas especula assim em aplicação mínima de $100 mil, que é um negócio normal lá. A vol dele, a gente já sabe que é uma vol que vai ser similar à do S&P. Então isso mais ou menos não dá para fazer, mas o que a gente está trazendo é uma alternativa quantitativa sistemática, ou seja, sem interferência humana, em cima da nossa carteira internacional. Boa, fechado. Alex, manda uma. João, acho que é uma pergunta aqui que o pessoal sempre faz, a minha pergunta também. Qual que é a diferença, né, da gestão de vocês de outras casas quant, né? Ou seja, o número de ativos,
realmente a equipe? O que realmente faz a diferença na hora de tomar uma decisão, né? Principalmente aqui no Brasil, que tem poucas opções aqui no Brasil, né? Quando você enxerga aqui os vamos dizer ser concorrentes, mas os fundos aqui competem com você aqui no Brasil, qual que é a diferença e por que vocês tomaram por esse lado aí que vocês estão além da diferença de ter João Simões, não? Ah, claro, né? Mas aí dizem aí que os robôs tomam uma decisão, mas tem o João aqui, a gente sabe que é uma cabeça diferenciada. Gente, o negócio é assim. BMC News, informação que gera valor.